Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre por que, afinal de contas, eu sonho tanto com o meu ex. É uma pergunta que eu ouço muito, todos os dias. Já me separei há um bom tempo da pessoa, já esqueci da pessoa, mas por que ela não sai dos meus sonhos? Por que cada vez que eu vou dormir, eu acabo sonhando com essa pessoa? E fica a dúvida. Elas tentando, os sonhadores, as sonhadoras tentando entender por que isso ocorre, já que não há mais sentimentos com relação ao seu ex. E é isso que nós vamos falar a respeito. Claro, aqui no canal eu já fiz alguns vídeos a respeito. Aliás, vários vídeos a respeito de sonhar com o ex. Mas hoje nós vamos meio que tornar esse assunto definitivo. Eu vou dar uma explicação para que vocês entendam de uma forma melhor sobre o porquê isso acontece. E o primeiro fator relacionado, claro que não vamos deixar de falar nisso, são as nossas memórias. Nós convivemos, tivemos uma vida com determinada pessoa por um bom tempo, às vezes anos até. E todos esses momentos em que viveram juntos, todas as conversas que tiveram, todos os olhares, toques, cheiros trocados, sentidos, eles se transformaram em memórias e ficaram armazenadas na nossa mente. Então estão ali guardadas como uma grande biblioteca. E com relação a essas memórias que teve com uma pessoa que se relacionou no seu passado, ou o seu ex, a sua ex, elas podem se tornar frescas, elas podem vir à tona a todo instante para algumas pessoas. Quando isso nós fazemos até automaticamente, de maneira inconsciente. Comparamos o nosso relacionamento atual com um relacionamento antigo que tivemos. Como eu disse, fazemos isso de modo inconsciente e meio que automático. Então conhecemos uma nova pessoa, estamos com ela no presente e às vezes, qualquer coisa que acontece, uma fala que ele diz, uma atitude que esse novo relacionamento nosso toma, a nossa mente tenta comparar com o antigo. Comparar para ver se é melhor ou pior, ou se iguala. Entenda, você às vezes não faz isso de propósito. Faz no modo automático, de maneira inconsciente. A nossa mente trabalha assim, usando comparações. Os nossos sonhos são assim também. Usa comparações. Então, cada vez que num novo relacionamento nós comparamos, seja as atitudes, seja a pessoa, seja os olhares, os lugares, com um relacionamento antigo que nós tivemos, aquelas memórias armazenadas na nossa mente, elas se tornam frescas novamente. Elas vêm com facilidade à tona. Então sempre nós estamos ativando uma memória antiga, relacionada a um relacionamento antigo que nós tivemos no passado. E cada vez que nós fazemos isso, como eu disse, o ingrediente da memória ela se torna mais fresca. E aí tem mais facilidade até mesmo em aparecer nos sonhos, pois vieram à tona em razão de uma comparação que de modo inconsciente, sem querer, acabou fazendo. Então muitos desses sonhos que nós temos com o nosso ex de um relacionamento antigo é relacionado a essas memórias, fruto de comparação que fizemos, que fazemos no nosso dia a dia, no cotidiano.
dentro de um relacionamento novo e atual. Esse é o primeiro fator e, de cara, ele é muito forte já. Ele é muito forte, são memórias. Memórias que vêm à tona. E não tem o que nós fazemos. Não dá para nós entrarmos dentro do nosso cérebro, da nossa mente, e lá no hipocampo com uma borracha e apagar essa memória. Estão gravados lá. Estão gravadas em nosso hipocampo. O segundo fator que nos leva a sonhar tanto com a ex, com o ex, é relacionado às conexões mentais e espirituais que nós firmamos com essa pessoa. Como isso se procede? Então, cada vez que nós nos relacionamos com uma pessoa, esse relacionamento é verdadeiro, houve troca de beijos, de ato sexual, carícias, de convívio, de conversas, nós criamos um elo com essa pessoa, um elo forte, um elo de ligação. Esse elo nós denominamos de conexão mental ou conexão espiritual. É como se nós pegássemos uma parte da nossa alma ou da nossa mente e colocássemos dentro daquela pessoa. E aquela pessoa pegasse uma parte da alma dela, da mente dela, e colocasse dentro de nós. E essas partezinhas de almas, elas se conectam entre si, como se fossem dois celulares próximos, com uma conexão Bluetooth. E não importa a distância, pode ser que a pessoa mora em outro país agora. Mesmo havendo rompimento desse relacionamento, a separação, essa conexão ela continua. Ela continua em razão do primeiro fator que nós falamos, as memórias. Ela continua porque uma partezinha dela mora em nós e uma partezinha nossa mora dentro dela. E aqui é um dos principais segredos sobre nós sentirmos a alma da outra pessoa e porque ela também aparece tanto em nossos sonhos. Geralmente, quando o nosso ex ou a nossa ex está passando por um período de dificuldades, de problemas, seja em qual for a área da vida, até mesmo dentro de um relacionamento, ela vai criar um estado emocional com uma vibração energética forte de tristeza, ou solidão, ou preocupação, ou raiva, melancolia e irritação. E em razão dessa conexão mental e espiritual que nós temos com ela, nós podemos sentir isso. E vice-versa. Às vezes nós estamos passando por uma situação, um problema difícil, e emanamos uma energia com relação a isso. E o nosso ex, a nossa ex, pode sentir essa vibração nossa, em razão dessa conexão mental e espiritual que foi firmada. Essa conexão nos conecta ainda, mesmo havendo a separação, o rompimento do relacionamento. E meio que não há como nós apagarmos também essa conexão. Ela vai continuar existindo. Os antigos, eles explicavam isso, sabe de que maneira? Inclusive está nas escrituras. Por isso deixa o homem, o seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Ali eles estavam falando dessa conexão. Essa conexão existe entre pais e filhos, por exemplo, entre irmãos. Mas dentro de um relacionamento, às vezes, isso é muito forte. E dependendo do estado emocional, mais uma vez que a pessoa está vivendo, nós podemos sentir isso. Podemos sentir despertos, acordados, ou em nossos sonhos. Às vezes sonhamos que o nosso ex, a nossa ex, está triste, está brigando com alguém. Esse alguém pode ser o novo relacionamento que ele tem no momento. E vice-versa, ele também pode sonhar com nós, quando nós emitimos um estado emocional também nesse sentido. Alegrias, felicidades emanadas pelo nosso ex, pela nossa ex, também nós podemos sentir quando ele está alegre. E não só isso, essa conexão espiritual, mental, às vezes, pode nos conectar com as pessoas em volta do nosso ex e da nossa ex, com os parentes, com os familiares, até mesmo com o atual dele. Nós podemos sentir as pessoas em volta dela.
Tudo em razão dessa conexão. E mais uma vez, essa conexão é muito, muito difícil de ser quebrada, apagada. Ela sempre vai existir. E é um dos motivos que nos leva, juntamente com a memória, a sonhar muito com o nosso ex, com a nossa ex. Um outro fator que pode envolver esses sonhos constantes são pensamentos obsessivos dele ou dela que ainda não nos esqueceram. Pensamentos obsessivos no sentido de às vezes ser uma mágoa, ser um amor que ainda existe, ser uma decepção. Esses pensamentos, em razão deles serem muito fortes, em razão da memória, em razão da conexão, eles acabam interferindo, invadindo o nosso sonho, a nossa própria vida. De tanto que o nosso ex ou a nossa ex pensa em nós, e esses pensamentos, eles são energia, eles se transformam em energia e pode vir até nós, estando nós despertos, acordados ou dormindo. E quando dormindo, aparece em nossos sonhos essa energia ou esses pensamentos. E nós vamos sonhar com essa pessoa. Então esses pensamentos obsessivos do nosso ex, da nossa ex com relação a nós, não importa quantos anos se passaram, pode aparecer em nossos sonhos. Mais uma vez, pode ser uma raiva, uma falta de perdão, pode ser um amor que ainda exista, algum tipo de expectativa que cria, de esperança, mas são pensamentos obsessivos. Obsessivos que eu digo no sentido de que ele ou ela não param de pensar em nós. E isso interfere muito em nossas vidas, em nossos sonhos. Outro tipo de fator que nos leva a sonhar muito com o nosso ex ou a nossa ex são traumas, arrependimentos, situações que ficaram em aberto no nosso passado, dentro desse relacionamento. Pendências emocionais, vamos chamar, pendências emocionais, feridas emocionais que ficaram abertas. Uma falta de conversa, uma falta de diálogo que houve. O nosso ex ou a nossa ex não entendeu muito bem o que aconteceu, o que levou esse afastamento, esse rompimento. E até hoje, por mais que às vezes essa pessoa não goste mais de nós, mas ela quer entender o que houve. Ela quer compreender por que houve esse afastamento, esse rompimento. E esse pensamento com relação a esse questionamento também chegam até nós como uma energia e pode aparecer em nossos sonhos. Então, feridas em abertas que ficaram dentro de um relacionamento podem nos conectar de maneira muito forte com o nosso ex, com a nossa ex, a ponto de aparecer constantemente em nossos sonhos. E nesse caso, o ideal é conversar. Se ficaram feridas abertas, se ficaram situações que precisam ser conversadas, o correto é conversarem, mesmo que não sintam mais nada um pelo outro, mas deixar os pingos nos is sobre o que aconteceu, para cada um aí sim poder seguir em paz o seu próprio caminho, a sua própria vida. Um outro fator que também é muito forte com relação a nos fazer sonhar muito com o ex, com a ex, é saudade. Opa, mas aí você pode pensar assim, epa, saudade não, eu não sinto mais nada pela pessoa. Mas às vezes, saudade que eu digo, é das conversas que tinham, de se abrir quando você precisava, de compartilhar algum tipo de ajuda. Esse tipo de saudade. Às vezes você está dentro de um relacionamento atual, que você ama a sua parceira, o seu parceiro, mas é diferente do antigo. Falta ainda um diálogo, alguns tipos de conversa que tinha com a sua ex, com o seu ex. E essa falta, essa saudade ainda não foi suprida, não foi preenchida a lacuna. E esse tipo de saudade, mesmo que você não admita, pode existir dentro de você. E aí, sabe aquela conexão mental, espiritual que eu falei para vocês? Acaba se tornando mais forte ainda. A vontade sua de ter com a sua ex,
de ter com seu ex para conversarem novamente. Mesmo que não sinta mais amor pela pessoa, não goste mais, mas sente saudade daquelas conversas, dos diálogos, de alguns gostos em comuns que vocês tinham, de fazer algumas atividades juntas, pode sentir essa saudade. E essa saudade com relação a esses fatores pode fazer você sonhar. E não só isso. Todos esses fatores que nós elencamos até aqui, eu ainda não terminei, tenham calma. Pode ocasionar em desdobramentos viagens astrais da nossa parte, o nosso espírito ser projetado para fora do corpo, a nossa mente e alma, e ir de encontro com esse ex ou essa ex, e vice-versa. Ele também, através de desdobramento, projeção astral, mental, vir de encontro até nós e nos encontrarmos no além, no mundo espiritual, no astral, no éter. E como eu disse, às vezes conversar, dar um abraço, trocar algumas experiências que estão vivendo no momento atual em sua vida. Por quê? Porque sente saudade das conversas, dos diálogos, do convívio. Isso acontece muito, muito. E em alguns casos, quando eu dou essa resposta, a pessoa até não admite. Ela não admite porque ela guardou um rancor, uma raiva. Não, eu não admito que eu tenha saudade de conversar. Mas tem saudade sim às vezes. Daqueles tipos de conversa, de diálogos, de atividades que faziam juntos. E isso pode conectar vocês de uma maneira muito forte, aumentar aquela conexão ao ponto de fazer sonharem um com o outro. E não só isso. O outro fator que eu ia falar é sobre a família do seu ex e da sua ex, com relação à saudade que sente deles. Às vezes houve um rompimento em que a separação foi total, em que não fala mais com os familiares do relacionamento antigo. E às vezes você gostava de conversar com o pai, com a mãe dela, com o irmão, com a irmã, com os primos, com os amigos, e sente essa falta hoje. Então essa saudade relativa agora aos parentes, à família da sua ex, do seu ex, pode fazer você vir a sonhar muito com ela ou com ele. E aí você sonha, por exemplo, com os familiares dela, com os amigos dela. Justamente essa saudade que às vezes até mesmo você não admite para si mesmo. Mas existe e está sentindo falta, a ponto de aparecer no seu sonho como um desejo reprimido. Um desejo de estar ali novamente, de conversar com essas pessoas que antes você conversava, que você gostava ou gosta ainda, mas em razão do rompimento você prefere manter distância. E por fim, para terminarmos com relação a esses fatores que nos levam a entender por que cargas d'água eu sonho tanto com o meu ex, com a minha ex. É sobre o querer bem. Às vezes, apesar de tudo o que houve, do rompimento, das mágoas, dos arrependimentos, da raiva, do estresse, da irritabilidade, você sente um querer bem pela pessoa. Não estou falando aqui de paixão mais, mas um querer bem, você, no fundo, querer que a pessoa se encontre na vida, que ache o seu caminho, que encontre a felicidade do modo dela, alguém que vá fazer feliz. E ela, às vezes, da mesma forma, sente igual isso, um querer bem agora. Houve a separação, houve o rompimento, mas permaneceu um querer bem um do outro. E esse querer bem envolve um pouquinho de preocupação, entenda, do seu bem-estar. O seu ex ou a sua ex se preocupando com o seu bem-estar emocional. Você, às vezes, da mesma forma, e essa preocupação também é um tipo de energia e pode fazer um e o outro sonhar com a presença dele e dela no sonho. Esse querer bem. De todas as formas, vocês viram que são fatores muito fortes e que às vezes, se não tem uma pessoa para mostrar isso para vocês, ou até mesmo jogar na cara, com relação a por que eu sonho tanto com o meu ex, com a minha ex, vocês não param para pensar. Ou não querem admitir, mas existe. Nosso cérebro, nossa mente é uma incógnita ainda muito grande, até mesmo para os cientistas. Imagine para nós, meros mortais, como falam.
Então, às vezes um ou outro desses fatores que eu falei, às vezes todos juntos. Por isso nós sonhamos tanto com eles, com o ex e com a ex. E a pergunta é, esses sonhos vão continuar até quando? Pode ser que para sempre. Afinal, são memórias, conexões, preocupações, saudades, feridas abertas. Todos juntos. De qualquer forma, eu espero de coração que tenham entendido. Eu espero de coração que aprendam a conviver com essas lembranças, essas memórias, esses sonhos. Que não deixe isso prejudicar vocês, que não deixem isso atrapalhar o seu relacionamento, a sua vida no presente. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso, porque agora fazem parte da nossa vida. São consequências das nossas escolhas do passado. Eu só estou falando em razão das muitas dúvidas que você tem e deixando claro para vocês que isso é normal, é comum e pode ser que continue por um bom tempo, às vezes para sempre. Mesmo assim, ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários a sua dúvida. Não entendeu o seu sonho com o seu ex, com a sua ex? Relata nos comentários o seu sonho. Você sente que precisa me contar alguma coisa juntamente com esse sonho? Me conta. É melhor para mim entender como a sua mente está funcionando no momento. Que energias estão presentes ali. O que está havendo e como você pode até mesmo consertar isso. Tentar amenizar essa conexão. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E por fim, não se esqueçam, se sentir no coração, faça uma oração, uma prece pelo seu ex. Não guarde mágoa, rancor, ódio. Isso só vai aumentar a conexão. E aí, se você não quer mais sonhar com a pessoa, você vai acabar sonhando até mais. Até o nosso próximo vídeo.